Eu já preguei sobre esse texto na igreja várias vezes. Cada vez que pregamos, abordamos uma característica desse texto, e hoje eu quero pensar com você sobre outras questões que em todas as vezes que nós pregamos, nós não abordamos. Eu gostaria de convidar você então para que agora você estivesse com o seu coração aberto, só levantássemos, se for realmente necessário, e que estejamos todos agora imbuídos daquela reverência que o Senhor merece. Meus irmãos, a cidade de Jericó era uma cidade muito rica e muito próspera. Não confunda essa Jericó com aquela Jericó que foi destruída por Josué. Aquela Jericó nunca mais foi reconstruída, ela foi uma cidade amaldiçoada. Essa Jericó é uma outra Jericó que foi construída no tempo dos reis, poucos metros acima da antiga, e essa Jericó, ela recebeu muitos investimentos do rei Herodes. O rei Herodes tinha um palácio de inverno na cidade de Jericó. Era para lá que ele se dirigia em certas ocasiões. E a cidade de Jericó também era uma cidade muito rica por conta do seu comércio de bálsamo. O bálsamo, uma planta medicinal, era algo muito caro naquela conjuntura dos tempos de Jesus, e havia na cidade de Jericó uma rota comercial do bálsamo. Então, muitos estrangeiros, muitas pessoas iam até Jericó para comprarem bálsamo e levarem para os seus países, levarem para as suas casas, porque o bálsamo era muito usado naqueles tempos como uma planta medicinal, como remédio. Nós estamos falando de uma época onde a medicina ainda era muito rudimentar, não é essa medicina que nós temos hoje, avançada, tecnológica. Era uma medicina que ainda estava nos seus primeiros passos. E eles se utilizavam muito das plantas como remédio para suas constantes enfermidades. Então, Jericó era uma cidade muito rica. E por conta desse comércio do bálsamo, havia em Jericó uma alfândega, onde eram recolhidos os impostos para o governo romano. O governo romano, ele tinha uma alta carga tributária. Ele cobrava 22% de tudo o que o povo produzia. Além dos impostos que o povo tinha que repassar para Roma, ainda havia as taxas do templo. O povo tinha que dar os dízimos, tinha que dar uma taxa para Herodes, tinha que dar uma taxa para os sacerdotes. Por isso o povo naqueles tempos era um povo muito empobrecido. Mas havia na cidade de Jericó muitos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos daqueles tempos. E esses publicanos, eles tinham um chefe, um encarregado. E quem era esse encarregado? Era Zaqueu. Então vocês imaginam que Zaqueu era um homem muito rico, porque além de receber uma porcentagem de Roma, ele recebia uma porcentagem dos seus liderados, e quase todo publicano sempre cobrava além do que Roma cobrava nos seus impostos. Então, os publicanos eram pessoas ricas, pessoas abastadas, o chefe muito mais. Zaqueu tinha casas, Zaqueu tinha propriedades, mas eles também eram pessoas extremamente odiadas pelos judeus. Por quê? Porque os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Então, por conta disso, eles viviam debaixo de afronta, eles eram chamados de traidores, eles eram chamados de impuros, porque eles estavam o tempo todo em contato com romanos, e para um judeu, um romano era impuro. Então, os publicanos viviam debaixo de um estigma de rejeição, eles eram rejeitados. Onde quer que um publicano passasse, fatalmente, ele seria zombado, ele seria afrontado. Muito provavelmente, quando os judeus viam um publicano passar, eles diziam assim: ô ladrão, aonde você vai, ladrão? Extorquir o seu povo? Traidor, ladrão, você não vale nada, você deveria ter vergonha do que você faz.
você é um impuro, você está debaixo da maldição de Deus. Os publicanos lidavam com isso o tempo todo. Eram os pecadores. Qualquer pessoa que beneficiasse, que ajudasse, que ficasse do lado dos publicanos, também eram rejeitados pelos judeus. Então os publicanos, se de um lado eles eram ricos, tinham uma vida abastada, tinham uma vida confortável, do outro lado eram pessoas que estavam o tempo todo debaixo de um estigma de sofrimento, de um estigma de rejeição. Muito provavelmente Zaqueu, que era chefe dos publicanos, a palavra de Deus está dizendo isso aqui, não é? E a Bíblia vai dizer no versículo 2 que ele era muito rico. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque faltava a Zaqueu o principal, faltava algo que desse sentido à sua vida, porque o verdadeiro sentido da vida não está naquilo que se tem, o verdadeiro sentido da vida está naquilo que se é. E quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando em Jericó, muito provavelmente ele já conhecia muito acerca de Jesus. Naquela altura Jesus já era muito famoso, os ensinamentos de Jesus já era algo conhecido. Quando Jesus está passando em Jericó, Zaqueu ele ficou sabendo que Jesus estava ali, e Jesus já era muito conhecido naquela conjuntura. Ele então desejou conhecer Jesus, porque muito provavelmente aquilo que ele ouviu acerca de Jesus era exatamente o que ele precisava para apaziguar a sua alma. Quando ele fica sabendo, ele então se dirige até onde Jesus está, ouvindo o quê? Ouvindo xingamentos, ouvindo afrontas. Eu quero crer, se os irmãos me permitem aqui uma conjectura, eu não vou falar nenhuma heresia, mas eu quero crer que um publicano, ele evitava sair de casa, só saía o necessário. Porque onde quer que um publicano estivesse, ali estavam pessoas depreciando-o, amaldiçoando-o. Onde quer que um publicano estivesse, haviam pessoas rindo, contando piadinhas acerca deles. Eram pessoas muito desprezadas. Muito desprezadas. Então, quando ele fica sabendo, ele rompe algumas barreiras, ele passa por cima dessas dificuldades e ele vai até onde Jesus estava. Mas a Bíblia diz que Zaqueu também tinha uma outra característica. Qual era a característica de Zaqueu? Ele era de pequena estatura. E aí você imagina, tem um ditado que diz que onde há fumaça há fogo, não é? Pois é, onde havia Jesus, havia o quê? Multidão. Então, onde quer que Jesus se encontrasse, ali estava uma multidão, ao redor de Jesus, comprimindo Jesus, apertando Jesus. Todos queriam conhecer aquele judeu, aquele mestre de Israel. Todos queriam estar perto dele, a maioria por curiosidade. Quando Zaqueu vai aonde Jesus está, a Bíblia diz que ele não podia se aproximar de Jesus, porque ele era de pequena estatura. Eu fico imaginando que ele deve ter tentado encontrar uma brecha, ele queria encontrar algum espaço entre a multidão, para ter acesso a Jesus, mas ele não consegue. Então ele percebe que ali do lado havia um sicômoro, uma figueira rasteira, e ele então observa aquele sicômoro, e ele sobe no sicômoro. Eu fico imaginando que talvez ele tenha tido dificuldade para subir. E uma coisa interessante que eu não posso deixar passar, uma informação, quando ele vê o sicômoro, ele corre até o sicômoro. Isso era incomum para um judeu adulto não corria em público. Um judeu adulto não fazia isso, correr em público era coisa de criança. Mas Zaqueu não só vê o sicômoro, como ele corre até o sicômoro, e ele sobe, acredito eu, com dificuldade, talvez, acredito eu, com muitas pessoas rindo e zombando dele, mas ele consegue ver Jesus, e curiosamente Jesus passaria por ali. Quando ele sobe aquele sicômoro, o texto bíblico diz que Jesus para, olha para ele, veja só, olha para ele e o vê, Quando Jesus chegou àquele lugar, versículo de número 5, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe, olha que coisa impressionante, havia em Jericó muitos sacerdotes, muitos levitas, pessoas de renome, que
amariam receber Jesus nas suas casas. Mas Jesus não vai para a casa do sacerdote, Jesus não vai para a casa do levita, Jesus não vai para a casa da pessoa de renome, Jesus vai para a casa de quem? Zaqueu. Ele vai para a casa de Zaqueu, o desprezado, o ignominioso, o rejeitado, o amaldiçoado, o desprezível, aquele que todos depreciavam, aquele que todos consideravam impuro, é para lá que Jesus vai. E ele olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce, hoje me convém estar em sua casa. Zaqueu desce, recebe Jesus em sua casa, imediatamente Jesus é julgado. Por que Jesus é julgado? Porque ele vai entrar na casa de quem? De um publicano. Já começam os julgamentos, já começam as pessoas, as falácias, porque Jesus entrou na casa errada, Jesus não deveria ter entrado naquela casa, tanta casa para Jesus entrar, e ele vai entrar justamente na casa de um publicano. Mas Jesus vai até lá, e não se sabe o teor da conversa que Jesus teve com Zaqueu. Eu confesso para você que eu queria ser como essa mosquinha que está me atrapalhando aqui, e ter ouvido aquela conversa de Jesus com Zaqueu. Não sabemos qual foi o teor da conversa, mas sabemos de uma coisa: foi uma conversa tão poderosa, foi uma conversa tão abençoadora, que Zaqueu manifesta todo o seu entendimento e compreensão acerca daquilo que Jesus falou, que ele diz o seguinte: Senhor, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu entendi tanto o que o Senhor me disse, e eu quero tanto isso que o Senhor tem para me oferecer, que se eu defraudei alguém, se eu fui desonesto com alguém, se eu recebi mais do que eu deveria ter recebido, eu não vou devolver o dobro, mas eu vou devolver 4 vezes mais. E tem mais, Jesus, eu vou dar para os pobres metade do que eu tenho. Aí você imagina que Zaqueu foi praticamente a pobreza, porque ele já ia devolver metade dos seus bens, e ainda ter que devolver 4 vezes mais. Muito provavelmente, aquele homem deve ter defraudado muitas pessoas. Mas essa era a demonstração de que Zaqueu era agora um filho de Abraão, e Jesus vai dizer: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Os judeus não consideravam Zaqueu como filho de Abraão. Como é que um homem como esse pode ser filho de Abraão? O patriarca, o pai de Isaque, o avô de Jacó. Como é que esse homem pode ter no seu sangue o sangue de Abraão? Como é que esse homem pode ser genealogia de Abraão? Como é que esse homem pode ser filho de Abraão? Isso é um absurdo, ele não é filho de Abraão. E Jesus diz: sim, esse homem também é filho de Abraão. Veio salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o improvável, aquele que ninguém quer, o rejeitado, aquele que havia se perdido. Lindo isso, maravilhoso esse texto. Mas o que me chama a atenção aqui, é quando Jesus Cristo ele então vê Zaqueu. Isso aconteceu por quê? Porque Zaqueu, ele tomou algumas atitudes que levaram Cristo a vê-lo. Não foi apenas um olhar de alguém que estava caminhando e de repente olhou para cima e viu um homenzinho dependurado numa árvore. Não. Quando Jesus olha para Zaqueu, ele vê Zaqueu como alguém que era alvo da sua graça e da sua intervenção. Por isso que eu quero que você pense hoje nesse tema, o Deus que me vê. Esse ver de Deus, nada tem a ver com esse conhecimento que Deus tem de cada um de nós. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 15, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Não é esse ver que eu estou dizendo.
Não é esse ver do conhecimento da nossa estrutura, não é esse ver de saber quem você é, onde você mora e quem você realmente é. Não é esse ver que eu quero me referir nessa noite. O ver que eu quero que você entenda aqui, que Deus, Ele quer ver você nessa noite, Ele quer ver você como alguém que realmente está buscando por Ele, e alguém que pode ter a intervenção dEle, porque se tem algo que nós precisamos nessa vida, é da intervenção de Deus na nossa vida. Então, o Deus que me vê é aquele Deus que quer entrar na minha história, é aquele Deus que quer agir na minha vida, é aquele Deus que quer operar coisas maravilhosas no meu coração, quer fazer com que eu realmente seja aquilo que eu tenho objetivado ser. É um ver de ação, de agir em prol de. É isso que eu quero que você entenda. Hoje, o Senhor pode ver você. Conhecer você, Ele conhece, mas Ele quer ver você. Ele quer agir em você. Ele quer operar uma metamorfose em você. Ele quer desatar os nós que estão na sua vida. Mas para isso nós precisamos tomar algumas atitudes que Zaqueu tomou. Nós precisamos agir como Zaqueu agiu. Viver como Zaqueu viveu e atentar-nos para os detalhes que aconteceram da casa de Zaqueu até o sicômoro. Sabe por que Jesus viu Zaqueu naquele dia? Porque aconteceram 3 coisas. A primeira coisa que eu quero que você acompanhe comigo é que Zaqueu, ele foi capaz de vencer tudo aquilo que o impedia. Você concorda comigo? Havia muitas coisas que impediam Zaqueu, sim ou não? Primeiro, o julgamento das pessoas. Era ou não era um obstáculo? Era um grande obstáculo. Fale para mim, é fácil você viver debaixo de constantes zombarias e julgamentos? É fácil você conviver com alguém que zomba de você e que te julga o tempo todo? Pois essa era a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele vivia o tempo todo debaixo do julgamento e do preconceito das pessoas. Mas ele venceu isso. Outra coisa que Zaqueu venceu, sabe o que foi? Um grande impedimento que Zaqueu venceu foi a sua estatura. Quando ele chega diante de Jesus, não havia por onde adentrar no meio da multidão. Não havia espaço entre a multidão. Ele então olha para um sicômoro e ele sobe no sicômoro. Nada impediu Zaqueu de ser visto por Cristo naquele dia. Eu quero fazer uma pergunta para você, principalmente você que nos visita nessa noite. Você que tem vindo à igreja 2, 3, 4, 5 vezes, 1 mês, 2 meses. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que te impede de se entregar? Porque eu tenho visto aqui na igreja algumas pessoas que têm vindo à igreja, mas pessoas que ainda estão na periferia. É só isso que você vai querer com Cristo? Um culto no domingo à noite? É só isso que Jesus vai ter de você? É só isso, meu irmão, que Cristo vai ter de você? O que é que tem impedido você de sair da periferia e vir para o centro, de se entregar, de levar a sério o seu relacionamento com Deus? O que é que está impedindo você? Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, vença os impedimentos. Não é isso que ele fala? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. 3 impedimentos. Negar a si mesmo, é ou não é um impedimento? Tomar cada dia a sua cruz, é ou não é um impedimento? E segui-lo, é ou não é algo difícil? Então Jesus está dizendo o seguinte: se você quer vir após mim, porque existe uma grande diferença entre ir após Jesus e ir após um pastor, ir após uma denominação religiosa, ir após uma igreja. É isso que você quer? Você quer apenas ir à igreja? Isso é fácil. Entregar uma oferta aqui na frente, isso é muito fácil. Pegar a sua Bíblia, vestir uma roupinha bonita e ir para a igreja, isso é muito fácil.
Mas isso significa que você está vencendo algum tipo de impedimento? Eu confesso para você que hoje eu achei que nós teríamos um grupo reduzido, graças a Deus não tivemos, temos um grupo maior. Vocês venceram o impedimento da chuva, mas eu quero dizer, e os outros impedimentos? Por que vocês não se entregam? Por que vocês não abraçam a Cristo? Vocês querem que Cristo veja vocês, como Ele viu Zaqueu? Então vença os seus impedimentos. O que é que tem impedido você, amigo visitante, você que tem participado conosco, o que é que tem impedido você de se entregar? É o preço que você vai ter que pagar, porque você sabe que seguir a Cristo é algo realmente sério e você está com medo de adentrar esse caminho e lá na frente você se arrepender? Você está com medo de assumir esse compromisso com Cristo e depois você ter que dar satisfação para os seus amigos que participam do mesmo clube que você? Você está com medo de tomar essa decisão e chegar em casa e ter que contar para os seus pais que você agora é um discípulo de Cristo? Eu quero dizer uma coisa para você, se você não vencer os seus impedimentos, Deus não verá você. Você acha importante Deus te ver? Você acha importante Deus interferir na sua vida? Por que você tem vivido esse sistema de nem lá, nem cá com Jesus? Você se contenta apenas com uma refeição por semana. Pois nessa noite esse texto está dizendo para você, querido, que está conosco, vença os seus impedimentos, vai valer a pena. Olha o que aconteceu com Zaqueu. E pode acontecer muito com você. Mas você tem que vencer os impedimentos. O que é que tem impedido você de cair de cabeça nisso? Porque vale a pena, acredite, vale a pena. O que é que tem impedido você de ser mais para Deus? O que é que tem impedido você de levar mais a sério a sua fé? O que é que tem te impedido? Então essa é a primeira coisa que Zaqueu me mostrou. Zaqueu venceu todos os impedimentos. Todos eles. Todos os impedimentos. E você, querido, você, minha querida, você estaria disposto a vencer os impedimentos hoje para que o Senhor te veja e para que Ele entre na sua vida e faça coisas maravilhosas no seu coração? Mas tem mais uma coisa que Zaqueu fez. Zaqueu sabia muito sobre Jesus, com certeza. Quem é que não sabia naqueles tempos? Quem é que não sabia coisas acerca de Jesus? Todos sabiam. De vez em quando alguém dizia, não é este o carpinteiro? Filho de José, filho de Maria? Não estão entre nós seus irmãos, suas irmãs? Não é este? As pessoas conheciam Jesus, sabiam dos seus feitos. Sabiam do que ele fazia. Sabiam dos seus milagres. Alguns achavam que aquilo era um embuste, outros não. Alguns diziam que ele tinha demônio, outros não, outros criam. Então, saber as informações, muitas pessoas sabiam, mas Zaqueu não quis saber informações. Ele não se contentou com teorias, com informações. Ele quis conhecer Jesus pessoalmente. Ele não quis conhecer uma teoria, ele quis conhecer Cristo de verdade. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim, não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, nem o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus e que executo justiça e juízo sobre a terra e que destas coisas me agrado. 2 Pedro 3,18, Pedro diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer que Deus te veja? Não apenas que Deus saiba quem você é, mas que Deus te veja com os olhos da misericórdia, com esses olhos que podem mudar toda a sua estrutura. Não se contente com teorias, conheça-o pessoalmente, porque Jesus é real. O Cristo que nós louvamos e adoramos aqui, Ele está vivo, é real, e todos aqueles que estão sendo vistos por Ele, estão tendo experiências extraordinárias.
É muito relevante sabermos a história de Jesus, mas é imprescindível conhecermos o Jesus da história. Então eu te pergunto, qual é a sua realidade espiritual hoje? Você é aquele que se contenta com teorias? Você é aquele que sabe informações? Ou você é aquele que tem buscado ter um conhecimento verdadeiro de Cristo? Porque Ele quer ser conhecido por você, e Ele quer te ver nessa noite. Qual tem sido a base da sua vida religiosa? Informações ou conhecimento? Mas eu aprendi mais uma coisa com Zaqueu aqui, e caminho para o final. Zaqueu enfrentou tudo que enfrentou. Zaqueu enfrentou os seus impedimentos. Zaqueu, ele enfrentou a multidão. Zaqueu subiu no sicômoro. Zaqueu foi visto por Cristo. Zaqueu levou Cristo para sua casa. Zaqueu ouviu os ensinamentos do próprio Cristo. Zaqueu não se contentou com a teoria. Ele quis conhecer a pessoa. Ele conheceu a Cristo. Ele ouviu os ensinos de Cristo. Ele ouviu a doutrina de Cristo. E o que é que aconteceu com Zaqueu? Mudança. Mudança. 2 Coríntios 5,17 diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero te fazer uma pergunta, querido irmão, você que professa a fé cristã, você que está conosco nessa noite, tem vindo várias vezes, responda com toda sinceridade, o que foi que a fé cristã operou na sua vida? Você sentiu mudança na sua vida? Ou você continua sendo aquela mesma pessoa que você sempre foi? Você, meu irmão, você continua sendo o mesmo marido, você continua sendo o mesmo pai, você continua sendo o mesmo profissional, você, minha irmã, continua sendo a mesma esposa, a mesma mãe, a mesma profissional, a mesma mulher. Vocês que estão aqui nessa noite, houve mudança na sua forma de pensar, houve mudança nas suas palavras, houve mudança na sua percepção de mundo e na sua percepção de si mesmo, houve mudança, porque se não houve, você ainda não se encontrou com Jesus. Se não houve, Cristo ainda não te viu. Porque a marca incontestável de um verdadeiro encontro com Cristo é a mudança de vida. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Predisponha-se a mudar. Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens. Zaqueu diz isso por quê? Porque essa era a maior mudança que poderia acontecer na vida de um publicano. Um publicano era uma pessoa avarenta, era uma pessoa extremamente materialista. Imagine um publicano, alguém que se enriqueceu às custas da sua desonestidade, de repente falar assim: eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Isso seria uma notícia na cidade inteira, como deve ter sido. O Espírito Santo não quis colocar aqui o resultado. Lucas não quis nos informar o resultado do que aconteceu com Zaqueu depois. Mas isso deve ter sido notícia em Jericó. Você viu o que aconteceu com Zaqueu? O quê? Ele recebeu Jesus na casa dele, não se sabe o que eles conversaram, mas eu só sei que Zaqueu está distribuindo grande parte da riqueza dele para os pobres. É mesmo? É, e tem mais, você não sabe ainda o que aconteceu com Zaqueu. O quê? Ele vai procurar todo mundo que ele defraudou, e ele vai restituir 4 vezes mais. Dá para imaginar a repercussão que isso deve ter promovido na cidade de Jericó? Zaqueu está mostrando: eu mudei, porque hoje eu não conheço mais apenas uma teoria, eu conheço Cristo verdadeiramente, e Ele me conhece, Ele me viu. Meu querido, sua vida mudou, sua vida é diferente. Você tem sido levado à mudança contínua, porque não é uma mudança que acontece de uma vez por todas, não é uma mudança que acontece num lampejo, é uma mudança que acontece todos os dias. Todos os dias eu mudo alguma coisa,
Todos os dias algo é diferente no meu coração. A minha percepção, os meus olhos espirituais, eles vão se abrindo e a luminosidade da graça vai adentrando minha alma. E eu vou mudando. Sinceramente, eu não consigo crer, porque eu creio na palavra de Deus, antes de crer na sua palavra. Então, se você quer realmente mostrar que você é um cristão, mostre isso através da maneira como você vive. Você mudou, meu irmão, você mudou, minha irmã. Você hoje é uma pessoa diferente do que você era. Você tem sido realmente impactado pela interferência de Jesus Cristo na sua vida? Pois Zaqueu foi. E ele demonstrou isso. Eu vou dar provas de que eu mudei. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E eu vou devolver 4 vezes mais aquele que eu defraudei. Me permitam, eu fico imaginando Zaqueu chegar perto de um irmão e falar assim, de alguma pessoa, e falar assim, escute, sabe aquela vez que você me pagou 5 denários? Sei, pois na verdade era só 2 denários. Era só 2 denários. Mas eu te cobrei 5. 3 denários foi indevido. Então, deixa eu te falar uma coisa. Toma aqui os seus 2 denários. E toma aqui mais 12 denários. Dá para imaginar isso? Se vocês me permitem, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive certa vez. Eu fui trabalhar numa empresa de consórcio. Eu fui contratado por essa empresa de consórcio, que nem existe mais. E eles me chamaram para vender consórcios. Eu não nasci para ser vendedor, sinceramente, não nasci. Detesto ser vendedor. Admiro quem tem o talento para vender. Parabéns, eu não tenho. Eu não sou vendedor, não nasci para ser vendedor. Tem pessoa que nasceu. Tem pessoa que é vendedor por natureza. Aí me chamaram, precisava trabalhar, me chamaram para trabalhar nesse consórcio. E eu topei a ideia. E peguei uma pasta com várias informações e colocava aquela pastinha assim debaixo do meu braço. E a minha mãe falava assim para mim, meu filho, o que é isso que você está fazendo, meu filho? Você precisa arrumar um emprego de carteira assinada. Mãe, é o que apareceu, mãe. Eu não quero ficar parado, eu tenho que trabalhar. E lá foi eu. Entrei num bairro em Divinópolis muito rico chamado Cidil. Falei assim, eu vou para o Cidil. Porque lá é um bairro de pessoas mais abastadas. E lá ia eu, casa por casa, apertando campainhas. E quando as pessoas atendiam, eu me identificava e dizia, escute, eu sou fulano de tal e sou um representante da empresa de consórcio e eu gostaria de conversar com a senhora, com o senhor, alguns minutos do seu precioso tempo, se você poderia me ouvir, eu queria te apresentar as vantagens de adquirir um consórcio conosco. Alguns diziam, não quero, outros diziam, tudo bem, eu vou abrir o portão para você. E eu entrava em algumas casas e fazia toda uma explanação minuciosa do consórcio e eu consegui vender em 21 dias 12 consórcios. O dono do consórcio ficou impressionado com a minha habilidade. Eu me destaquei, mas depois eu descobri que aquilo era uma furada, uma enrascada. Não havia nada registrado, era tudo uma falcatrua. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu já era crente em Jesus. Eu saí em cada casa apertando a campainha, falando assim, escute, eu vim aqui cancelar o consórcio. O quê? O senhor pode me receber? Eu vim aqui cancelar o consórcio com o senhor. E eu cancelei todos os consórcios, todas as vendas que eu fiz. Como isso me fez bem. Aquele dono daquela empresa ficou desesperado atrás de mim. Não sei o que ele queria fazer, mas ele ficou bravo. Mas eu não carreguei essa culpa nas minhas costas. Ah, irmãos, não carreguei mesmo. Saí cancelando todos os consórcios. E cancelei, graças a Deus. Porque eu não vou compactuar com isso, não é? Mas Zaqueu fez muito mais do que isso. Olha, eu te defraudei, eu não fui honesto com você, toma aqui o que eu te cobrei e tome aqui 4 vezes mais. Foi isso que Zaqueu fez. Mudança radical. Qual é a mudança que aconteceu na sua vida? Você mudou? Mudou a sua forma de ver o mundo, mudou a sua maneira de encarar o mundo, mudou a sua forma de existir no mundo.
Por isso eu quero terminar com uma frase, veja só essa frase. Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo da mesma maneira. Hoje o Senhor quer ver você. Ele é o Deus que nos vê. Ele quer entrar no seu coração, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer com que você seja diferente do que você é. Ele quer fazer com que você passe por uma transformação impactante. Não vai ser uma mudança simples, eu te garanto, vai ser uma mudança para toda a vida. Eu quero orar com você nesse momento. Obrigado, Senhor. Louvado e glorificado seja o Teu nome pela vida de Zaqueu. Muito obrigado. Que o Senhor continue, Pai Santo, conosco. Que o Senhor continue nos abençoando com a Tua bendita palavra, permitindo que nós continuemos crescendo, continuemos amadurecendo, entendendo as questões que envolvem o nosso relacionamento com o Senhor, permitindo que, em nome de Jesus, a cada dia, nós possamos verdadeiramente sofrer as influências, os efeitos do fato do Senhor nos ver. Interfira, Senhor, interfira na nossa vida, entre na nossa vida, modifique o que precisa ser modificado, faça as transformações, opere as mudanças que forem necessárias, porque nós precisamos disso, ó Deus. Talvez doa, talvez sintamos no começo as agruras dessa caminhada com Cristo, que não é fácil, mas nós temos certeza absoluta de que toda mudança que o Senhor operar em nós, redundará primeiramente para a Tua glória e depois para que sejamos melhores diante do Senhor. Obrigado pelos exemplos deixados por Zaqueu, e que nós possamos, em nome de Jesus, aprender com ele mais e mais. Perdoe os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que porventura não te agradou nessa noite, que não te agradou nesse dia, que não te agradou nessa semana. Deus nos perdoe. Ajude-nos a realmente mostrarmos o mundo como Cristo fez a diferença na nossa vida. Que possa ser uma semana melhor do que foi a semana anterior. E que o Senhor se agrade de nós. Se há alguém aqui nesta noite que tem andado na periferia da vida, mas decidiu realmente assumir um compromisso verdadeiro com Cristo, que Teu Santo Espírito reforce isso, solidifique isso nesses corações. Obrigado por todas as informações, por toda a doutrina que nós recebemos nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos?